Giro Metropolitano, produto do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, no ar a partir de agora, para falar de Pernambuco, da região metropolitana e hoje um assunto fundamental: mobilidade. Recebendo hoje Ivan Carlos Cunha, especialista em trânsito. Seja bem-vindo ao Sistema Jornal do Comércio. Muito obrigado, Natália, Roberta. É sempre um prazer falar sobre esse tema que é tão importante para a sociedade, que é trânsito, transporte, mobilidade urbana. Roberta Soares, jornalista titular da coluna Mobilidade do JC, bom tê-la aqui com a gente. Obrigada também pelo convite. Bom, gente, eu preciso lembrar aqui, já fizemos isso tantas vezes, mas nunca é demais. 14 municípios, uma região metropolitana que é uma grande metrópole, quase 4 milhões de pessoas morando, professor Roberta, nessa grande capital. E discutir mobilidade, por vezes, até parece que é repetir os mesmos pontos. Porque parece que, por vezes, professor, não se evolui, não se avança, não se consegue entregar melhoria. Mas vamos lá. Nesse 24, ano de 24, ano de 25, o senhor acha que conseguimos evoluir um pouco na mobilidade a partir das entregas que foram feitas? É difícil falar, né? Eu já fui gestor público e hoje sou consultor, mas às vezes eu tenho, até me cobro um pouco, assim, me policio um pouco, e às vezes eu sou um tanto quanto crítico em relação justamente a essas entregas. Eu acredito que o poder público, os gestores públicos, eles têm condições de fazer entregas e muitas vezes não o fazem, por diversos fatores. Por, muitas vezes, falta de um aprofundamento do conhecimento, muitas vezes falta de uma condução da gestão propriamente dita em relação a isso, e falta, às vezes, de iniciativa. Eu costumo dizer que o gestor ele tem que ter o olhar da sociedade. Ele precisa compreender o que se passa na sociedade, o que se passa nas ruas, o que passa nas vias, para buscar discutir esses problemas e buscar soluções. Eu vou resgatar 20 anos atrás, quando eu fui presidente da CDTU, e nós tínhamos aqui o transporte clandestino. E assim, me chamava a atenção do porquê da existência do clandestino, e não apenas de fazer um combate ao clandestino. E aí nós fomos nos debruçar sobre aquela operação, né, irregular, precária, e aí a gente entendeu que aquela situação fazia algumas ligações que o sistema dito convencional não fazia. Não chegava. Então, é aquela história eu estou usando esse exemplo para mostrar que você precisa procurar entender o problema para poder buscar soluções. Eu sou consultor e um dos principais pontos de qualquer consultoria para mim é o diagnóstico. Um diagnóstico bem feito vai lhe apontar as necessidades e direcionar as possibilidades de soluções. Eu acho que é por aí. E aí, assim, respondendo mais diretamente a sua pergunta, eu acho que faltam muitas entregas. Faltam muitas entregas. Em nível de região metropolitana, qual tipo de entrega? Olha, prover a população de um sistema de transporte de qualidade. Vamos começar a historiar a situação do transporte coletivo. Né? O transporte coletivo ele passa por um fenômeno de uns 15 anos para cá, de uma mudança de cultura da sua utilização. Veja, transporte coletivo é essencial, é o transporte mais importante para a sociedade, transporta, né, os números em tese seriam na faixa de 70%. Só que hoje existem outras opções. Eu me lembro de uma professora que na minha primeira formação na área de trânsito e transporte, ela dizia que o melhor negócio do mundo é uma empresa de ônibus bem administrada. O segundo melhor negócio do mundo é uma empresa de ônibus mal administrada. Né? Tinham outros ditados assim, que era oferta gera demanda. Então botava ônibus na rua e tinha demanda para atender. Hoje as pessoas têm outras opções. Hoje as pessoas têm um transporte por aplicativo, tem uma mudança até conceitual que tem a ver com uma mudança do uso, do entendimento do valor do automóvel, por exemplo, para as pessoas mais jovens. Eu vejo a galerinha mais jovem dá muito mais atenção à bicicleta, querer outras formas
de deslocamento, o fenômeno das motos, que, sem dúvida alguma, virou uma, entre aspas, alternativa para a deficiência do transporte. As pessoas queriam buscar a solução no transporte individual e a forma mais fácil de acessar esse transporte individual foram as motos, que, se você pegar os dados estatísticos de crescimento de número de veículos licenciados, as motos vêm crescendo numa proporção muito maior do que os veículos, e também enchendo os nossos hospitais de acidentados, né, vítimas de sinistros de trânsito. Então, são vários fatores que precisam ser pensados pelos gestores, mas a gente não vê um debruçar sobre esse diagnóstico que precisa ser feito para buscar as soluções. E aí o que a gente vê é o caos cada vez maior, a história do ovo e da galinha, porque assim, o transporte coletivo ele fica cada vez mais deteriorado, sem passageiros, ou diminuindo o número de passageiros. Houve uma pequena evolução de 2024, em 2024, eu tenho algumas informações sobre isso, mas ainda assim, se você pegar um período de 10 anos, há uma redução considerável do número de passageiros transportados pelo transporte coletivo. A questão do caos no trânsito afeta diretamente o transporte coletivo. Por quê? O caos no trânsito, o problema dos congestionamentos, ele afeta principalmente o horário do pico. Eu já tive a oportunidade de ser consultor na área para empresas de fretamento, e eu fui em 2 estados, 2 cidades capitais, que tinham uma abordagem diferente em relação, por exemplo, ao fretamento. O fretamento, ele, entre aspas, tira passageiro no pico, porque ele vai atender as indústrias, as fábricas, e o transporte ele é planejado para o pico. Então, toda a programação que envolve os custos que vai rebater na tarifa tem a ver com a quantidade de equipamentos que são disponibilizados. Então, uma linha, por exemplo, vou dar um número chutado aqui, uma linha tem 10 veículos para atender o horário de pico. No fora pico, uns 5, 6 ônibus vai atender, porque isso mostra que tem um custo elevado por conta do congestionamento. E aí falta prioridade ao transporte coletivo, falta que poderia reduzir essa necessidade ou melhorar o serviço, né? Então, eu repito, faltam entregas, faltam ações, talvez de forma conjunta. Os municípios talvez precisam, né, até pela conurbação da região metropolitana, buscar soluções de forma conjunta. A ideia do consórcio metropolitano, ela acredito que tinha essa intenção, e até agora só temos Recife, que foi a fundadora, Olinda, que entrou aproximadamente 10 anos depois, e Camaragibe, por uma consultoria que nós fizemos lá agora, recente, entrou ano passado. Eu iria um pouco além, Roberto. já entrando aqui. Eu acho que o que falta é empatia, porque não há vivência. As pessoas que planejam a nossa mobilidade urbana, elas andam de SUV. E grande maioria com motorista. Então, assim, falta simpatia. Quem anda nas ruas percebe isso. Eu vou dar alguns exemplos, assim, no planejamento cicloviário mesmo. Você vê muito disso. Você vê que a pessoa que planejou aquilo, ela não pedala, porque ela coloca o ciclista para fazer alguns movimentos que ele não vai fazer, o pedestre. Então, eu iria além, né? Eu acho que falta viver, as pessoas precisam andar de transporte público, e aí serve para operadores também, né? Para todo mundo. Então, eu acho que Ivan pode dar essa opinião, se concorda ou não, mas eu acho que falta isso, as pessoas... Aí eu vou lembrar alguns anos, hoje não está, não sei se está mais assim, mas Fortaleza, que virou um grande case de sucesso em mobilidade urbana, a gente teve lá para acompanhar exatamente essa revolução da ciclomobilidade, e uma coisa que me chamou muita atenção, inclusive a gente falou em matérias e tudo, era isso, era que quem planejava, usava. É preciso vivenciar. Sentir na pele. Não dá, as pessoas não sabem o que é um sistema de transporte público, não sabem o que é andar num ônibus no horário de pico, passando por terminais, não sabe o que é vir da Macaxeira para o centro pela Avenida Norte, com o sol de frente. Então, falta simpatia. Concorda com isso, Ivan? Plenamente, Roberta. É fundamental
que tanto para o trânsito como para o transporte, para quem vai fazer a gestão, precisa ir para a rua, né? Eu tenho um ditado que eu tinha alguns colegas que diziam: engenheiro de tráfego que não tem marca de sol no punho ou aqui, ele não conhece a cidade. Ele tem que ir para a rua, ele tem que vou usar o paralelo do trânsito, né? Um planejador de trânsito, ele precisa conversar com a gente de trânsito. A gente está ali no semáforo, ele sabe os movimentos que ocorrem, os conflitos que ocorrem. Mesma coisa, você citou bem, um terminal de passageiros, ele tem ele se faz necessário, até pela estrutura que foi concebida o transporte metropolitano, que é um sistema tronco alimentado e precisa de terminais de integração. Hoje em dia, até essa necessidade de terminais está reduzindo pela possibilidade da integração temporal, mas os terminais hoje são verdadeiros absurdos. Estão melhorando muito com a nova concessão. Privatizaram a gestão dos terminais e, como você mesma identificou, tem melhorado, mas ainda é pouco. E aí eu concordo plenamente com você, Roberta. É preciso sair do ar-condicionado e ir para a rua. E outra coisa que é importante é pensar o transporte público. Não adianta, carro e moto não vão resolver o nosso problema. Agora, a gente precisa melhorar o transporte público. Veja, recentemente agora também a gente deu matéria, as linhas opcionais, né? Houve uma fiscalização, a coisa correu solta durante anos, e você andava com superlotação nos opcionais, que é um serviço restritíssimo, caro, mas que poderia representar melhor, né, a imagem do sistema de transporte, que é um serviço mais qualificado, e eles estão queimando as paradas, deixando os passageiros no horário de pico. Então, assim, não se dá prioridade ao transporte público. Então, seria isso, Ivan, seria a única solução é investir, porque a gente só afunda no sistema de transporte público. Aí eu queria que você falasse sobre isso. E as desculpas são muitas, né? Sujeira, insegurança. E veja, a gente está falando do Recife. Se a gente for olhar a região metropolitana, é ainda pior. Você tem municípios que ainda operam com combis. Isso. Veja, você falou uma coisa importante. Assim, tem o transporte para a grande maioria da população que precisa ter maior qualidade, sim. E eu tenho uma discussão até que passa até pela questão ideológica ou sociológica. A sociedade é segmentada. A gente não tem como fugir disso. Essa opção, né, com a redundância da palavra, do transporte opcional, ela é a possibilidade de tirar, num primeiro momento, o passageiro que anda na SUV. Ou no carro. Eu sou um exemplo. Eu deixo meu carro em casa e venho de opcional. Eu conheço pessoas que dizem: Ivan, se tivesse um opcional, uma tarefa um pouco mais cara, que eu pagasse por isso, tem a sociedade segmentada. Tá, isso é um recorte que precisa ser feito. Mas a gente tem que voltar para o convencional, que é o que transporta a maior parte da população. Mas, eu repito, a necessidade de segmentar o transporte para atender a segmentação da própria sociedade está claro para mim. Isso eu sempre trabalhei nesse sentido. Mas o transporte, digamos assim, convencional para a grande maioria da população precisa ser. E aí, como você disse, tem cidades com combis, né? E cidades no Grande Recife. Cidade do Grande Recife, da região metropolitana, coladas com Recife. Paulista, São Lourenço da Mata, Itamaracá, Igaraçu. Eu não gosto de falar de projetos que ainda estão em andamento, mas São Lourenço vai partir para outro modelo, que a gente está lá numa consultoria. VPP, né? Vai sair, o sistema de transporte por Kombi vai mudar lá. Passa a aderir ao consórcio? Veja, a adesão ao consórcio, ela, inclusive, na consultoria que fizemos recente, terminamos semana passada, nós apresentamos, a gente sempre apresenta opções, né? Uma das opções era a adesão ao consórcio, mas eu até brinco, né? Vocês são mais novas que eu, não vão conhecer esse ditado, né? Tem que combinar com os suecos.
isso é um ditado antigo, então, na realidade tem que entender até mesmo os problemas do sistema metropolitano para poder recepcionar um sistema municipal. Do jeito que estava, vou dar o exemplo de São Lourenço, que está ainda operado por combis, o sistema metropolitano não tem a menor condição de E absorver não faria esse sentido sistema. estar dentro do consórcio. É preciso estruturar esse sistema local, dotá-lo minimamente de uma rede que atenda a população, um sistema não operado individualmente, sim uma operação conjunta para poder... porque a operação individual, usando uma expressão bem popular, né, eles só querem ir no filé e deixa de ir no osso. Então isso ele não atende a determinados horários, ele não atende determinadas linhas. Sistemas regulares. Então a ideia é que esses municípios que hoje têm combis, eles possam ter um processo de estruturação do seu sistema, uma nova rede, a aquisição de novos equipamentos, bilhetagem eletrônica, sistemas de controle para você saber até o que vai licitar, ou repassar para o consórcio, repassar não, aderir ao consórcio, para só então fazer parte desse consórcio. Claro. Tem um ponto aqui que nós já estávamos entrando, é importante falar sobre como as cidades estão andando e o famoso plano de mobilidade urbana, não é? Precisa de um sistema todo, não é, professor? Então, pelo que o senhor explicava para a gente, não adianta só cobrar essa inserção junto ao consórcio, porque precisa de um equilíbrio para que isso aconteça. O prefeito de Jaboatão, Mano, esteve recentemente, inclusive aqui no Giro Metropolitano, que ele falou que a cidade do Jaboatão estava fazendo estudos, organizando para fazer a adesão ao consórcio. Na sua avaliação, professor, hoje Jaboatão está pronta para isso? Tem estrutura para isso? Do jeito que está hoje, ainda não. Não. Eu assim, não estou lá como consultor, não estou lá como gestor, mas sou observador e a gente se termina buscando informações para poder até responder a resposta de vocês, jornalistas. Ainda precisa muita coisa, ainda precisa se estruturar, ainda é um sistema individualizado, então a operação ainda é individual, embora sejam micro-ônibus, mas ainda é individual. Então, esse é o grande problema de um transporte de uma cidade, né? A operação individual, o que eu chamo de transporte de operação individual? O proprietário ou os proprietários de um determinado veículo, a receita dele é a receita que entra naquele veículo, né? Num sistema minimamente organizado, você vai ter a concentração da arrecadação e o pagamento dos custos do serviço da remuneração dos operadores justamente pelos custos do serviço e, lógico, envolvendo aí até mesmo o lucro, né? Porque é uma atividade privada ou realizada pelo privado, é pública delegada ao privado. Então, a Jaboatão, eu acho que fico contente em saber que o prefeito está buscando esse tipo de aquilo que eu falei anteriormente, né, de buscar estruturar a sua rede, o seu sistema, para conversar com o consórcio, para o consórcio poder absorver. A gente sabe também das dificuldades do consórcio. Há 2 anos, 2023 para 2024, em meados de 2023, a criação do sistema de tarifa única demandou uma necessidade de um aporte de subsídio do governo do estado para o sistema metropolitano. Então, na hora que o município começa a fazer parte do sistema metropolitano, num primeiro momento, é um custo para o sistema metropolitano. Agora, ele permite também porque dentro de uma cidade como Jaboatão, Camaragibe, São Lourenço, você tem lá o atendimento metropolitano e tem o atendimento municipal. Quando o município se integra ao consórcio, você tem como juntar os dois sistemas, otimizando, inclusive, o sistema metropolitano. Foi o que aconteceu agora, recentemente, com a entrada de Camaragibe. Camaragibe tem as linhas metropolitanas, ou sempre teve as linhas metropolitanas, e tinha o seu sistema local com micro-ônibus. Teve alguns problemas, mas estava lá operando. Na hora que ele se integrou, as linhas que eram municipais passaram a ser alimentadoras do sistema metropolitano. No primeiro momento foi um custo para o sistema metropolitano? Foi. Mas com o passar do tempo, e isso tem tido revisões da própria rede, que foi apresentada pelo município, nós apresentamos para o consórcio começou a otimizar as linhas metropolitanas. Então,
é bom para o município, E reduz Mas o o e é município. bom, município tem que injetar dinheiro também. ele tem uma participação. Tem uma porque participação. Os municípios começam a injetar É. algum dinheiro No também. consumo. Isso. Por isso que eles resistem. E por vezes dão essa alegação, que o professor já falava, de que não há sistema suficiente. Porque Veja, eu vou aderir ao alguns sim, consórcio, mas, por exemplo, né? Jaboatão não. Jaboatão tem 30 anos que estuda entrar no consórcio. Isso. Né? Não chega a isso, porque, então, assim, aí a gente volta àquela discussão. O que é prioridade? É a questão da gestão. Inclusive, eu queria até sua opinião, porque no fim do ano passado, eu acho, a governadora Raquel Lira, que é a gestora de todo esse sistema que a gente está falando aqui de transporte público, começou a alimentar um discurso de que ia cobrar, sim, a participação metropolitana. Inclusive, foi criada, e você viu, você trouxe aqui o pessoal Sim. da Condep Fidem, porque exatamente para trazer essa participação. E, assim, essa visão, que é isso que eu queria sua opinião, a gente tem que acabar, a sociedade não aguenta mais essa situação de que, segurança é prefeitura, é estado, metrô é governo federal. Não, a sociedade quer que a coisa aconteça. Os prefeitos, eles precisam enfrentar essa situação, precisam entender que transporte público é responsabilidade, sim. Por exemplo, o Recife. O Recife ainda não foi embora financeiramente Com com o consórcio. o consórcio. Inclusive, a Temos governadora conhecimento disso. disse que ia cobrar isso. Então, qual é a sua Inclusive, visão? com a Mas então, entrada a de- importância de você fazer parte, sempre ter o nome citado enquanto parte, para fazer uma Porém, colaboração porque o consórcio efetiva. nunca aconteceu de fato, porque ele precisa ter essa gestão. Explique isso para a gente. professor. Primeiro, assim, é preciso entender que transporte público coletivo, né, notadamente urbano, ele tem um caráter essencial. E não aquela... Eu vou fazer um resgate. 20 anos atrás, quando saíram os trólebus e vieram os ônibus com ar-condicionado, eu perguntei, quem vai pagar essa conta? Porque no processo de privatização da antiga CTU, e que, né, tinha os trólebus, e aí teve todo aquele imbróglio, o contrato de privatização não previa a infraestrutura dos trólebus, e aí não tinha jeito. E aí se buscou uma alternativa, e vamos botar o ônibus com ar-condicionado. E eu perguntava, o ônibus com ar-condicionado, no formato que era há 20 anos atrás, onde 100% da tarifa era paga pelo usuário, né? Era uma situação que, assim, eu sempre me perguntava, qualquer incremento, que é muito fácil, vamos pedir ar-condicionado, vamos Tem pedir, custo. né, altas tecnologias, mas quem paga por E a isso? tarifa? Ao longo do tempo, vem sendo gradativamente aumentando o aporte, no caso aqui, vamos falar de região metropolitana, basicamente do sistema metropolitano tem tido 300 aportes, milhões que é o De parte do subsídio. governo do estado. por ano. Não existe transporte coletivo que não precise de subsídio. Né? Metrô. Né? Metrô ele não pode ser o maior metrô do mundo, mas ele precisa de aporte para atender a necessidade da cidade. O né? nosso não cobre nem 10%, 15%. O nosso metrô ele tem um defeito estrutural de concepção. Né? Eu costumo dizer que ele fica à margem do centro do Recife. Né? Em qualquer cidade que tenha um metrô que funcione minimamente, ele corta a cidade. Aqui ele chega na periferia do centro, por exemplo, do Recife. Mas, reforçando o que você me perguntou, os prefeitos precisam entender isso. Você esteve lá comigo há 2 anos atrás, comigo não, nos encontramos lá no Congresso, e eu percebi que há uma discussão nacional de cidades, né, de gestores, de buscarem a tarifa zero. Né? Por quê? Eu sempre me faço essa pergunta e as pessoas me questionam, porque saúde pública, educação é pública. Quem usa não paga diretamente, é a sociedade como um todo Os que impostos. paga. Através dos impostos. Educação, a mesma coisa. Transporte público, quem paga é o usuário. Mas quanto o Estado colocaria para dar conta de tudo isso, ou as prefeituras que vão entrar com essa Olha, parcela? eu tenho, assim, já andei pesquisando faz uns 3 meses que eu não pesquiso, mas tem mais de 100 cidades no Brasil já com transporte gratuito. A tarifa zero. Tarifa né? zero. Já que
estão, né, dando nome aos bois, né, a questão de cidades. São Lourenço, a gente conversou lá com a prefeitura e o prefeito já se conscientizou de que vai precisar colocar recursos públicos para poder dotar a cidade nessa estruturação prévia, que pode ser ou prévia para uma futura licitação ou prévia para poder fazer uma adesão ao consórcio. Ele vai ter aporte do município para Mas veja como a gente está atrasado. O prefeito agora está percebendo isso. Veja, e é isso. O transporte público, a pessoa não vai ao médico, a pessoa não vai ao hospital, a pessoa não vai ao trabalho. Então veja como nós estamos atrasados como sociedade. E é uma cidade pequena, embora seja uma cidade metropolitana. Mas a tarifa zero, ela poderia ser pelo menos implementada pontualmente. Veja, São Paulo, eu sei que é uma outra estratosfera, né? Sim. São Paulo coloca 6 bilhões por ano no sistema de transporte. Pernambuco começou a colocar por causa da pandemia. Sim, 300 milhões e achando muito. Eu não acho muito, porque é essa mentalidade. Veja, o transporte público ele é operado por pessoas privadas, mas ele é um sistema coletivo público. Então, enquanto a gente não entender isso, né, Ivan, a gente não consegue mudar esse cidade. A atração de passageiros que passa pela melhora do sistema, quer dizer que se o governo investir mais e as prefeituras entrarem no jogo, o passageiro vai voltar? Veja, o custo para o passageiro é um dos elementos daquela redução de passageiro, não é o único, né? Passa pela qualidade, passa pela faixas exclusividade, porque assim, para quem usa transporte individual, ele só vai buscar usar o transporte coletivo se ele ganhar algo com isso. E ele vai ganhar como? Tempo. Com prioridade, com menor tempo, né? Você está num congestionamento e vê o ônibus passando, eu vou começar a andar de novo. Principalmente menos tempo. Principalmente menos tempo. Chegando antes de mim no trabalho. Mas olha, a gente tem uma pesquisa, saiu no ano passado, da CNT, eu acho que foi esse ano. Falando, inclusive uma pesquisa ótima, a CNT tem pesquisas ótimas e fez até a leitura da fuga para o transporte aplicativo, que aumentou muito, 11%, enfim. E já pegando moto, né? Porque o moto Uber, o moto aplicativo, né? De passageiro, não estou falando de delivery, de entrega, estou falando de moto como transporte de passageiros, que é o que eu acho errado, né? Isso tem acontecido em todo o país, mas o foco é Norte e Nordeste, foi onde eles botaram... Começou com mototáxi, agora... e onde a Uber inventou o moto Uber e a 99 foi exatamente Norte e Nordeste. E aí essa pesquisa faz várias leituras, nenhuma delas fala do transporte público, lógico, o objetivo foi focar no transporte público. Aí vem elencando lá tudo que pesa, tudo que contribui contra. Mas tem um dado interessantíssimo, 60% das pessoas que deixaram o transporte público voltariam. Se você tivesse, aí entra... Ou seja, a gente precisa. E aí eu posso falar, porque talvez aqui desta mesa, eu adoro dizer isso, só quem anda de ônibus... Eu já sei o que você vai falar. Eu sempre digo isso, porque geralmente só eu que ando. O que é que o passageiro quer? Eu sou passageira de transporte público. O que ele quer? Ele quer duas coisas. Primeiro, confiabilidade. Saber que o transporte chega. Os aplicativos já ajudam. O Citamob é o nosso guia. Excelente. Tem uns probleminhas, mas é excelente ainda. E ele chegar mais rápido. Ar-condicionado é bom, Wi-Fi, mas é perfumaria. O que o passageiro quer é agilidade na viagem, lógico, o mínimo de conforto. Ninguém quer andar espremido. Mas é basicamente isso. Então, assim, se a gente priorizasse no sistema viário, chegasse e dissesse, olha, entendam que quem vai andar mais rápido aqui é o ônibus. Você vai ficar na sua SUV de boa, mas você vai ver o ônibus passar por você. Então, isso é o ponto crucial. Então, veja, a pesquisa aponta 60% voltaria. Mas isso também passa por uma melhoria. Como é que você vê, prioridade, mas melhoria também nas condições das estradas. Sim. Como é que você vai dar prioridade se as cidades, os municípios não fazem gestão? Teve um estudo da NTU porque assim, a gestão do trânsito, eu falo direto, eu tenho algumas recorrências eu tenho até uma coluna numa rádio, falo sobre isso, e a gestão do trânsito
Por exemplo, São Lourenço foi a última cidade que entrou, 46ª. Aí o senhor fala do Sistema Nacional de Trânsito, né, professor? 25%, né, dos municípios pernambucanos, só 25% estão integrados ao sistema. Trânsito. Transporte, eu não tinha como obter essa informação, mas foi feita uma pesquisa pela NTU e comprovou que o número é muito pior. Na região metropolitana, fora as cidades que estão no consórcio, né, que o seu sistema local foi absorvido pelo metropolitano, que são Recife, Olinda e Camaragibe, nenhuma outra cidade tem gestão sobre transporte. Eles têm permissões para os operadores e a operação se dá na rua. O planejamento se dá por eles próprios. Eles que definem o que vão operar, o que vão fazer. Não se calcula a tarifa, não se tem gestão. Então, é muito mais grave do que o trânsito. Se o trânsito, 25% dos municípios pernambucanos estão integrados, na região metropolitana, de 14, só 3 têm gestão do seu sistema. Recife, Olinda e Camaragibe. Porque estão no consórcio. Os outros, se você for em Jaboatão, São Lourenço, todos os outros, quem opera na rua é que define como vai operar. Até houve licitação, mas não tem a gestão. Camaragibe foi uma cidade que teve licitação. Por exemplo, Jaboatão teve. Jaboatão também teve. Mas não tem a gestão. Mas não tem gestão. Quando o senhor fala gestão de rede, é o quê? É um departamento dentro da prefeitura para cuidar do trânsito? Para fazer pesquisa. É uma CTTU, por exemplo? A CTTU é para o trânsito. A CTTU não assumiu o transporte no Recife. É um grande Recife como tinha a empresa metropolitana de transportes urbanos antes do consórcio, é ter uma secretaria, uma unidade na prefeitura que faça pesquisa, faça levantamento de dados. Que altere rede, monitore rede. Que defina o atendimento. Hoje é tudo feito vou citar Paulista. Os operadores na rua, quem define por onde vão, como é que vão fazer, eles recebem uma permissão, eles chamam, no caso. Né, uma praça, né, e... Como se fosse um táxi, né? Mas Jaboatão é um pouco melhor, né, Ivan? Um pouco. Mas assim... Nós temos um departamento lá que... Tem. Jaboatão tem até pessoas que eu Mas conheço ainda lá, na sua avaliação mas não ainda gestão. Precisa muito mais. Agora, o senhor falava sobre o Sistema Nacional de Trânsito e sobre a gestão de trânsito nas cidades. O que, por vezes, a população não entende, o usuário, é o que, na prática, fazer uma adesão pode trazer de positivo. Às vezes as pessoas acham que é só uma burocracia, uma leve burocracia, você pagar uma taxa, você ter um título, né, de participar de um grupo. Na prática, se houvesse uma adesão maior, o senhor falou que só 25% das cidades pernambucanas estão no Sistema Nacional de Trânsito e que apenas 3 cidades do Grande Recife têm gestão do transporte. Na prática, ter isso, estar nesse ambiente, traz o que para o usuário, professor? Você falou do plano de mobilidade urbana, né? O plano de mobilidade urbana é uma obrigatoriedade dos municípios com mais de 20 mil habitantes, a partir de uma lei de 2012, que definia um prazo de 3 anos, foi prorrogado várias vezes, terminou para os municípios com mais de 250 mil habitantes em 12 de abril de 2024, e para os municípios até 250 mil habitantes terminou agora, em 12 de abril de 2025, que é o plano de mobilidade, a obrigatoriedade de fazer, inclusive, sob risco de não receber verbas federais, por exemplo, uma emenda parlamentar para uma pavimentação. Então tem muita cidade pernambucana correndo esse risco. O plano de mobilidade também tem uma dificuldade de saber quem tem ou quem não tem. Algumas têm Ctrl-C e Ctrl-V, certo? Mas o grande problema é que o que é um plano de mobilidade? É o planejamento da cidade para agora e para um horizonte de até 10 anos. Se você não faz gestão, aí eu volto à história dos 25% na região metropolitana, com a entrada de São Lourenço, todos agora estão integrados, mas no estado apenas 25%. No transporte, os números são bem piores, de gestão mesmo, de botar a mão na massa e planejar a operação do transporte. Se você não faz gestão do trânsito e do transporte, qual é o sentido do planejamento? Primeiro você não tem nem quem execute esse planejamento, porque não tem gestão. Tem que ter a municipalização de trânsito, que na realidade é um processo chamado Integração do Sistema Nacional de Trânsito. Tem uma série de exigências para poder se integrar, porque os municípios não são entes naturais do Sistema Nacional de Trânsito, eles precisam fazer esse processo. E o transporte, que é uma coisa, inclusive, não tem um Sistema Nacional de Transporte.
Os municípios precisariam apenas gerir, fazer gestão, planejar, cobrar, fiscalizar, ter indicadores de desempenho para poder ter um melhor transporte. Aí chega uma lei que obriga a fazer o plano de mobilidade, que é importantíssimo, ele se iguala à necessidade de um plano diretor. O plano de mobilidade é um plano diretor específico para mobilidade. Claro. Mas se você não faz gestão, aquilo ali às vezes vira letra morta, fica lá só a ideia colocada, mas não se faz. Estão atendendo a legislação, e aí muitas vezes, como eu disse, os municípios fazem Ctrl-C e Ctrl-V, não estou dizendo quem é que faz, mas gera isso, e o município não tendo um planejamento e não tendo gestão, continua naquela situação. E nada muda. Deixa eu trazer um dado, que a gente abordou essa questão recentemente no material, exatamente de um diagnóstico do próprio Ministério das Cidades, né? Pernambuco, 80% das cidades sem plano de mobilidade nos últimos 13 anos, e no Brasil, 32 grandes cidades. Enfim, a gente deu um material detalhando isso, falando bastante, e aí depois o Ministério das Cidades, que não se posicionou logo, que aí é um alerta. Eu achava que eles iam dizer, não, vamos prorrogar novamente. Não prorrogaram. Não prorrogaram. Então, assim, prazo terminado. É o que Ivan está dizendo. Em pouco tempo, quem precisar, agora não, tá tudo bem, mas quando o prefeito lá do interior precisar fazer uma ponte, precisar fazer uma calçada, alguma coisa, visando, às vezes, até as eleições que vão chegar, logo, né? logo. Vamos colocar o dedo na ferida, ele não vai conseguir essa liberação. Ele vai ter que, ou ele vai ter que se adequar, não é isso, Ivan? Já teve município da região metropolitana que deixou de receber verbas do PAC Mobilidade porque não tinha um plano de mobilidade. Lembrar que o PAC Mobilidade é novo. É novo. E aí, e hoje é a única fonte que está, veja, até na briga do orçamento, a gente está aí. Recentemente a gente deu matéria sobre a história do contrato da fiscalização de velocidade nas estradas. A briga agora do pessoal é ver se consegue colocar o programa no PAC para poder garantir. A única coisa nesse país hoje que está garantido são as obras e as emendas. E que estão no PAC. Então, quem não está todo mundo querendo entrar no PAC, né? Claro, então, é mais grave ainda, né? E agora, é importante alertar que antes o plano leva tempo. Leva. Né? E antes tem que aderir ao SNT. Seria isso, Ivan? Veja, não é uma exigência tácita colocada em nenhum instrumento. Mas é aquilo a pergunta que eu fiz. Como é que você vai planejar se você não faz gestão? Né? Então, desculpe estar citando aqui exemplos de cidade que eu tenho relação. Fique à vontade. Mas São Lourenço, quando nos contactou, o plano imobiliário, primeiro municipalize. Primeiro municipalize, primeiro faça a reestruturação do transporte e faça a gestão. Legislação que tem que ser aprovada na Câmara de Vereadores, por exemplo, ou é uma determinação do prefeito? Precisa sim. A adesão ao sistema, porque as pessoas não entendem às vezes, a adesão ao Sistema Nacional de Trânsito é o que significa a municipalização do trânsito. Sim. Isso, você precisa fazer uma lei que conceba um órgão de trânsito, criar uma junta administrativa de recursos de infração, que é a instância de julgamento, a primeira instância de julgamento, que a segunda é o Conselho Estadual de Trânsito. Nomear a autoridade de trânsito, treinar agente, por exemplo, os agentes de trânsito, pela resolução do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, eles precisam ter 200 horas de treinamento para poder estarem aptos a fazerem a sua atuação como agente de trânsito. É um processo, precisa ter. E o transporte, que é mais simples, porque você não precisa se integrar em nenhum sistema, é botar a mão na massa, é começar a fazer gestão, é ter equipe, né? Nós temos uma carência, inclusive, de profissionais nas prefeituras aptos a trabalharem na gestão do trânsito e do transporte. Temos projetos até nessa área de buscar, treinar, capacitar as pessoas para poderem estarem nas prefeituras, estarem nos órgãos, nas secretarias, nas unidades, fazendo gestão, né? Fazendo planejamento, calculando uma tarifa, para poder fazer o controle e poder não permitir que o transporte seja operado de forma artesanal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pela tua experiência, você acha que a probabilidade é que a maioria desses municípios, porque essa conta vai chegar, ou então
em pouco tempo a gente vai ver uma prorrogação, o governo anunciando aí prorrogações, não sei, mas pela sua experiência, você acha que esses municípios, eles vão apenas copiar e colar um plano de mobilidade ou eles vão fazer essa adesão anterior? Principalmente aqueles municípios menores que olham assim, mas eu não tenho... Veja, eu citei o copiar colar, mas assim, tem um plano de mobilidade para um município menor, ele tem um nível de exigência muito menor, Claro. diferente de um plano de mobilidade para a capital. Os municípios precisam atentar para isso, eu já vi. Mas aí tem como orçar isso? Tem. Em média, custa quanto? Olha, tinha uma cartilha do Ministério das Cidades de 2017 que o custo era R$5 por habitante. Era um valor de referência nacional que para usar é um valor de referência, né? Um valor para ter como. Vou pegar o exemplo de Jabotão, um pouco mais de 600 mil habitantes, faça a conta, não é? Mas Sim, veja, mas é cada pouco. realidade Não, mas justamente para pensar prioridade. nisso, pensar o quão... Porque é isso, ele Isso. não vai conseguir fazer a pontezinha, ele não vai conseguir fazer a Isso. calçada, nem asfaltar a rua se ele não tiver dinheiro próprio. Se ele precisar de Ele é dinheiro... proporcional. E na hora que a sociedade descobrir os seus direitos, um acidente que não é mais um acidente que se chama, é sinistro. Um sinistro que ocorre numa calçada, porque você está uma calçada esburacada. Eu vi há poucos dias atrás, algumas 3 semanas ou 4 semanas atrás, um carro na rua Gomes Taborda, ele caiu de bico assim num buraco de uma obra que está lá há mais de um ano, né? Então eu entendo que assim os municípios precisam fazer, alguns não vão atender e acho que não vai ser mais prorrogado, Roberta, sabe por quê? Porque no Sul e no Sudeste, o percentual de municípios que já realizaram, já elaboraram, já é muito grande. Por exemplo, como é essa adesão? Chega a 60%, 70%, 80%? Olha, eu tenho, por exemplo, um colega consultor do Rio Grande do Sul que disse, amigo, eu vou subir para ir para o Nordeste, porque aqui não tem mais município para fazer plano de mobilidade. E lá são 497 cidades. Até da sua terra. Né? E ele ligou para... Eu tenho alguma informação. São quantos municípios? 497. E ele ligou para mim, vou subir aí para o Nordeste para fazer consultoria aí, porque aqui não tem mais município para fazer plano de mobilidade. Prefeitos corram. É o alerta que a gente tem que fazer para os municípios do Nordeste. Até porque, veja, tem o quê? Uns 10 anos que a gente... 13 anos. 13, a lei de 2012. 13 anos que a gente vem prorrogando. Isso. Né? E é isso. E aí depois vamos entrar numa outra discussão, que é o seguinte, eu sei que o tempo é curto, mas além de fazer para resolver o problema administrativo, o que o cidadão quer é execução. Aí vamos falar do plano de mobilidade do Recife. Está feito, mas está implementado? Não se sabe. O Instituto Pelópidas Silveira sumiu, evaporou, que ninguém sabe nem por onde ele anda. O que está acontecendo com o plano de mobilidade do Recife? Porque a gente não ouve falar, passou na Câmara, a gente não vê na prática... ver pontualmente, acho que a gente avançou em alguns aspectos, principalmente no aspecto do pedestre. Eu acho que Recife avançou muito na questão de um pouco mais de segurança, essas ilhas, o uso do urbanismo tático, enfim. Ciclomobilidade, eu acho que a gente avançou e parou. E estamos regredindo. Mas tem muita coisa que a gente não vê a prioridade ao que diz o nosso plano de mobilidade, que inclusive era ousado. O que é que você sabe, Ivan, e o que é que você pode nos dizer? E com isso encerramos. Esse é um grande risco, né, do plano virar apenas um documento técnico numa prateleira. Pronto. Eu teria que me aprofundar muito mais para poder dizer o que ele foi ou não implementado, mas assim, é aquela história. O plano de mobilidade também precisa entender pelo que se vê na cidade, que ele é pensado para um horizonte de até 10 anos. Então, muito do que está ali no plano não necessariamente precisa ser implantado no primeiro momento, mas algo precisa ser feito. 5 anos, 4 anos. Já poderia ter um melhor resultado, melhor entrega. E eu nem sei se ele está concluído, finalizado, eu não tenho essa informação. No site, ele apresenta como estando em etapas ainda por concluir. Né? Então, é isso. Quando concluir, findou os 10 anos. É preciso ser às vezes é um plano muito ousado, eu costumo dizer, né? E ao longo da nossa vida a gente vai mudando. Eu era extremamente prescritivo nos processos de gestão, de regulamentação. Eu entendo que hoje em dia, às vezes você tem que flexibilizar algumas coisas. Aquilo que é possível ser feito. Que é possível ser feito. Mas ficar o alerta de que
Pelo amor de Deus, prefeitos, não é só fazer um Isso, documento técnico isso. que fique na Perfeito, prateleira. A gente precisa de perfeito. fato executar. Não apenas cumprir um prazo É. que está estabelecido em lei. E fica o recado para o Recife Ficou também, o né? recado, exatamente. Claro. Bom, certamente vamos nos encontrar mais e mais ainda para falar, porque sempre rende um assunto importante demais. Ivan Carlos Cunha, até a próxima e obrigada por estar com a gente aqui no Giro. Muito obrigado a vocês, é sempre um prazer falar sobre mobilidade. É um problema, mas também a gente entende que é possível buscar soluções. E é por isso que estamos aqui para sonhar e também realizar, né, Roberta Soares? Até a próxima. São muitos problemas, né, Ivan? Muitos Isso. problemas, mas sigamos na luta, né? É um prazer também, sempre à disposição. Prazer é nosso. E para você que acompanhou o Giro até aqui, próximo sábado tem mais.